Olá, boa tarde, boa noite, 19 horas e uns minutinhos. Por algum motivo eu não estava conseguindo entrar, mas agora já estamos aqui. Ok, Matias já chegando aqui, já vou te convidar. Matias, não estava conseguindo entrar, estava com algum problema aqui na internet, mas agora tudo certo. Eu vou bater um papo hoje com o Matias Bronk. Ele vai se apresentar, né? Mas ele está vindo para Curitiba em março com um workshop maravilhoso, um workshop que vai ser muita contribuição para muitas pessoas, para aquelas pessoas que trabalham com constelação familiar, mas também para todas as pessoas que quiserem participar desse workshop, né? Então, vou só chamar ele aqui. Ok, aceitando já a participação. Ok. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Não sei o que está havendo. Só quero que vocês me deem um ok aí, se vocês estão me ouvindo bem, se o volume tá bom, tá? Enquanto a gente vai organizando isso. Que ao vivo é sempre assim, né? Ao vivo, aqui, Matias está convidado já, é só aceitar. Oi, Andresa, Renata, Arlete, olá, Matias, certo, tudo bem? A internet quis me boicotar aqui, mas eu não deixei. Falei, não, tá tudo certo, sempre tem que dar certo. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, tá bom. Matias, eu falei um pouquinho, né, a respeito daquilo que você está se propondo com esse workshop, mas eu quero contar uma coisa para o pessoal antes da gente começar. Eu sou uma pessoa que eu sempre corro atrás do sim, porque o não a gente sempre tem, né? Mas o sim a gente precisa correr atrás. Então, eu lembro que eu vi o ano passado, logo depois do curso do Thomas, em São Paulo, que você ia fazer esse workshop em Florianópolis. E aí eu mandei mensagem para a Fê, né, e eu vi que as datas não batiam por conta dos meus compromissos. E acabou que eu falei, na cara de pau mesmo, eu falei assim, eu vou mandar um direct para o Matias e convidar ele para vir para Curitiba, porque daí ele vai estar na minha cidade, a gente vê a data que eu posso também, e aí a gente faz essa parceria e ele traz esse workshop que com certeza é muita contribuição, né? E foi assim que eu acabei entrando em contato com você para fazer esse workshop. Então, fico muito feliz, e eu gostaria que você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho para a gente dessa proposta maravilhosa que você está trazendo com esse trabalho. Tá ok? Tá bom, Fátima. Obrigado pelo convite, né? Sim, me apresentar é sempre uma coisa assim, um pouco depende, né? O que querem saber de mim, mas obviamente falando aqui dentro desse contexto de constelação familiar, talvez algumas pessoas me reconhecem, algumas pessoas me conhecem por causa do fato de eu ter estado ao lado de Bert Hellinger durante quase 10 anos até a morte dele, como intérprete dele, como tradutor dele, acompanhando ele, né? Durante bastante tempo em vários lugares no mundo, não só no Brasil, mas também na Alemanha e em vários outros lugares, chegando até a China e o Japão. E ao longo desse processo, digamos assim, porque realmente foi um processo, muitas dessas vivências com ele, essas experiências, né, com seminários e formações e muitas constelações, eu acabei também vendo uma necessidade de voltar para algo muito básico, para algo muito essencial, que eu tive até a honra, o privilégio de encontrar com a Miman Safarni
em São Paulo quando dei esse curso pela primeira vez no ano passado, e vou dar de novo também agora no Sim. início de março, que disse que se trata de algo que precede a constelação familiar, que precede aquilo que muitas pessoas buscam quando olham para uma constelação, quando querem saber de algo que está não visto, não claro, não, né, de alguma forma resolvido para essa pessoa, mas se trata muito mais de como nós, como eu e você, como todos nós, no nosso cotidiano, independente mesmo se somos ou não consteladores familiares, lidamos com isso, lidamos com essas nossas questões e nos deixamos também, né, ser tomado pelo mesmo fenômeno que acontece também na constelação familiar ou nos exercícios, que é essa nossa capacidade de perceber e de aprofundar naquilo que acontece em nós. Esses movimentos que nos levam, né, para determinada situação, que volta e meia, sempre volta a ser uma coisa dos relacionamentos anteriores, com nossos pais, etc. E eu vejo a necessidade de nós voltarmos para algo que seja, talvez assim, um pouco mais palpável, mais direto, e algo que realmente depende muito mais de como eu consigo me conectar comigo, me acompanhando nos meus processos, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que acontece comigo, do que essa ideia de que, né, vamos olhar para uma constelação, porque uma vez que uma coisa está constelada, que está resolvida, ou muitas dessas noções que as pessoas ainda têm hoje em dia, e que eu vejo a necessidade a partir daquilo que eu busco também para mim, e obviamente o que eu também vejo como, digamos, um trabalho um tanto pedagógico, né? Porque Sim. são ensinamentos de Bert Hellinger, não são necessariamente só essas ideias de como, né, as coisas devem ser ou precisam ser, porque ninguém realmente vive essa vida idealizada, ou como você mesma falou, né, correr atrás do sim, porque o não já temos, nós temos muitas ideias e noções, né? E muito daquilo que nós, na verdade, temos como referência é o passado. E como o próprio Bert Hellinger dizia, nós não enxergamos a realidade. Nós nunca temos como realmente ver tudo tal Sim. como é. Né? E esse tal como é, e só como é, exatamente como é, eu preciso de um tempo, eu preciso de um espaço meu, para mim, né? Para me conectar com as coisas como realmente são. Porque como realmente são, isso tem um efeito em mim e isso tem um efeito nas pessoas. E uma das, eu acho, razões pelas quais, com a constelação familiar Bert Hellinger, tocou tantas pessoas era que quando se chegava exatamente a esse ponto dessa compreensão de que as coisas são assim, de que a relação está assim e que não tem nada de errado, não tem nada de certo, é simplesmente reconhecer o que é, isso tem em si já um poder que eu vejo, não necessariamente só isso é porque é muito batido de cura ou de solução, mas em primeiro momento também me abre para algo. Quando eu falo assim, é isso mesmo, é isso. Quando eu digo sim A partir para aquilo que está se de, manifestando, né? É sim, é isso. e esse sim, ele às vezes ele é um pouco da cabeça, né? Mais da cabeça do que do corpo, porque com o corpo, né? E com essa nossa maravilhosa capacidade de perceber que nós todos temos, Fátima, todos nós, né? Sim. Todos nós, e por isso que esse trabalho fenomenológico de Bert Hellinger tem esse efeito, seja no Brasil, na China, seja em Curitiba ou no Pantanal, onde seja, não importa. O efeito está aí, o efeito existe nisso, ele reside nisso. E eu vejo que eu, talvez por esses anos todos, né, eu vou ser bem sincero, eu acredito que a constelação em si, ela traz algo importante para as pessoas. E hoje em dia as pessoas já conhecem muito constelação, já procuram muito a constelação, mas eu acredito que existe esse passo atrás
antes, né, que precede esse olhar para fora, para olhar primeiro para dentro. Porque se eu realmente não encontrar mais nada que me dê alguma clareza ou que realmente me fortaleça internamente, então realmente pode ser, né, que com a ajuda da constelação familiar, com alguns movimentos, né, externos com representantes, né, eu possa me conectar de novo com algo que vai ter efeito aqui dentro. Não se trata de, né, fazer nada. Se trata de deixar acontecer. E para isso também, de novo, né, Fátima, eu preciso de um espaço, eu preciso de um tempo para me reconectar. Porque o nosso cotidiano, você sabe muito bem como é que é, a internet não funciona, e agora eu tenho que ir para algum lugar, e agora está queimando a comida, e eu não tenho tempo, e eu tenho um monte de mensagens no WhatsApp para atender. Sim. Esse é o nosso cotidiano. E tá tudo bem. Compreender isso no nosso cotidiano, né? O que eu sinto, e eu acho que por isso essa conexão de querer entender esse teu ponto de vista, né? É porque a constelação, de uma certa forma, ela está um tanto quanto banalizada, no sentido de que você vai e faz um trabalho, e a partir dali, como se fosse uma varinha de condão, tudo se resolve. Então, é importante a gente informar, é importante a gente trazer o que de fato é, né? E essa tua experiência aí, ao lado do Bert e da Sophie, por mais de 10 anos, enfim, né? Junto com ele, principalmente, como tradutor, como intérprete, como você falou no começo, te traz essa base, porque a constelação não é algo que você aprende. Existem inúmeros cursos, e você até vai para os cursos, mas necessariamente você não vai se tornar um constelador, porque esse trabalho é primeiro para você. Se depois você conseguiu enxergar a constelação, e aí você quer fazer algum trabalho com isso, ok, né? Mas é sem essa intenção. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu quero saber o teu ponto de vista, e é algo que eu tenho certeza que as pessoas que estão aí também querem saber, né, um pouquinho. E depois eu vou abrir, eu fechei os comentários ali, porque como você está na parte de baixo, fica todo o comentário no teu rosto, e antes, quando gravava, saía, mas agora fica tudo ali, né? Então não fica legal. Então depois eu vou abrir os comentários também para quem quiser fazer pergunta. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a constelação, ela é um processo fenomenológico. A gente precisa se expor ao fenômeno, né? Que é esse olhar, isso tudo que você disse, né? Que obviamente você vai trazer isso com mais profundidade no workshop. Mas a gente precisa se expor a esse fenômeno para que algo aconteça, para que uma verdade se manifeste. E eu ouço muitas pessoas falando de técnica de constelação. E eu queria saber o teu ponto de vista sobre isso. É engraçado, né? Quando as pessoas perguntam assim, eu quero saber como você, o que você acha? Não, eu quero saber sua opinião. Por trás disso sempre tem, né? E você sabe disso, claro, Fátima, né? Isso é certo ou isso é errado? Não? Isso é algo que é bom ou é algo que não é tão bom? Uma técnica se repete, uma técnica se aplica, você vai lá e aplica aquela técnica. Então é uma coisa repetida, é uma coisa que deve ser sempre algo que tem o mesmo resultado, um resultado muito parecido. O trabalho de Bert Hellinger não é assim. O trabalho de Bert Hellinger está baseado naquilo que se mostra, não naquilo que a pessoa quer ter acontecer, ou que queira poder, dessa forma, aplicar para chegar num fim, para chegar num resultado. Para nós é difícil soltar tudo isso. Eu quero ter um resultado, eu quero melhorar, eu não quero ficar com o meu problema. E se eu puder me livrar do meu problema, ótimo, é bom demais. É difícil lidar com o meu problema porque ele continua ali. Talvez é difícil lidar com o fato de que ainda, e depois de anos, e depois de exercícios, e depois de constelações,
agora acontece algo comigo, com minha mãe, e comigo, e com meu pai, e comigo, e com minha esposa, ou alguma coisa que, né, de novo, me leva a olhar para algo e que não é agradável, não é fácil. Eu acho que isso é uma questão, Fátima. Esse ter que se expor parece uma coisa assim também, né? Ah, eu vou lá e me exponho, né? Sim, sim, Se expor custa muito. muito. Se expor custa. Se expor custa. Suportar custa. Eu falo isso para as pessoas, gente, autoconhecimento é um saco. É muito mais legal ficar domingo na frente da televisão e ver, assim, o Faustão e depois de noite ver durante a semana toda novela das 6 até as 10. É bom porque não existe ali, né, eu falo isso, uma inquietação, um desassossego, né, sobre essa Sim. consciência que se desenvolve ao longo do tempo e onde eu me pego, né, fazendo coisas ou pensando em coisas que não me fazem bem ou onde eu sofro conscientemente, né? E eu sei, eu não quero isso para mim. Não é bom para mim. Eu quero sair daqui. Né? E primeiramente se precisa reconhecer, eu acho, antes de tudo, Fátima, esse ponto, né? Ou seja, como é que eu tô? E eu tô como com isso? E o que eu tô fazendo? E isso é muito importante, por isso que o trabalho fenomenológico tem uma porção aí, né, Fátima, de que eu não julgo nada disso, de que isso não é ou bom, ou certo, ou errado, ou melhor, ou pior, é simplesmente assim. Na Apenas é. na constelação familiar aparece, né, que ao longo desse tempo que já ficou muito conhecido, que já se diluiu muito, que já tem muitas pessoas formadas ou treinadas, ou enfim. Essa noção é muito interessante para mim também, porque Beth Hellinger nunca se interessou nem um pouco se pessoas Exatamente. estavam ou não trabalhando com isso, aplicando isso. Mas ele dizia, olha, é assim que se experimenta. E se nós podemos nos expor, e se nós podemos sentir, e se nós, né, realmente estamos dentro desses movimentos, ou nos deixamos, né, ir com eles, ele também não sabia para onde ia. Ele depois observava cada vez mais, e ali, então, né, vinham essas compreensões que hoje são chamadas ordens do amor, ordens da ajuda, etc. Mas isso não era algo que ele simplesmente dizia, ah, é isso, ponto. Não. Subiu lá na montanha e desceu lá com duas placas com, né, leis. Não. Né? Ou seja, as pessoas, muitas vezes, né, por falta de informação ou porque também não conviveram, um, é uma coisa assim muito humana, nossa curiosidade humana, né, em saber mais, em conhecer mais. Talvez isso seria talvez uma das possibilidades, né, nessa abordagem fenomenológica, né, como se fôssemos olhar por uma fenda e ficar um pouco mais, e olhar um pouco mais tempo. E ficar lá, e olhar um pouco mais. E agora a gente está vendo algo, né, que assusta, ou a gente está vendo alguma coisa que nos sentimos alguma repulsa. E agora estamos vendo algo muito legal, que Uhum. nos atrai. Ok, isso é fenomenológico. É como nos afeta também, é fenomenológico. Em algum momento, né, das nossas vidas, né, Fátima, algo me aconteceu, e isso já é em si, né, todo esse fenômeno que nós chamamos de vida. Nossa vida não é um programa, nossa vida não é um jogo, nossa vida é um bolado de acontecimentos e eventos que nós não temos nenhum controle sobre, né? Como sobre a internet, por exemplo. Sim. E que acontecem. E eu acredito que seja muito importante nós humanizarmos um pouco mais de novo, né, isso que é tão comum a todos nós, porque esses ensinamentos de Bert Hellinger são para todos. E não Sim. tem nenhuma exclusividade e não tem nenhuma forma, né? E eu acho muito importante você ter falado isso também,
porque não se trata aqui de uma panelinha de pessoas escolhidas que são da constelação familiar, mas pessoas que gostariam de saber mais, de conhecer mais sobre isso, porque eu acredito que Bert Hellinger era assim, um grande curioso nessa alma humana, que ele simplesmente observava o que acontecia, e ele também não tinha noção do que às vezes acontecia nesse momento de acompanhar a outra pessoa, e vinham frases, ou vinha alguma intervenção, ou vinha outra coisa. Não? Isso é muito rico. E isso muitas vezes conecta as pessoas muito mais do que dizer para alguém, né? E agora você, sei lá, faz uma reverência e fala isso, e fala aquilo, e fala a frase mágica, e etc, etc. E pronto. Exatamente o que você falou. E acabou. O que eu... Sim. Desculpe, você fez uma pausa maior aí, tranquilo. Mas pode continuar. Não, eu só queria dizer que isso, nos buscar, né, o desconforto disso, o desconforto do não saber, né, Fátima, parece uma coisa muito contra-intuitiva, sabe? Nós não buscamos esse lugar de não saber o que fazer, ou não fazer nada, ou ficar basicamente esperando que algo aconteça. E é difícil suportar essa postura fenomenológica, justamente porque ela, por um lado, ela é possível em nós, ela é humana, e por um outro lado é difícil nós de novo, né, conectarmos conosco, ficar nesse acompanhamento, né, ficar conectado e também entregue e dizer assim, ok, vamos lá, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Daqui a pouquinho já vai ser a hora do intervalo, talvez eu aguente mais 5 minutos disso aqui. Né? Mas o que acontece nesse meio tempo, que às vezes são frações de segundos que nós não sabemos, muitas vezes tem um efeito muito profundo que anos depois, né, ainda tem uma repercussão. E eu acredito nisso consiste o trabalho de Bert Hellinger como algo muito profundo, muito mesmo. E que eu, em alguns momentos, pude vivenciar isso, testemunhar isso, no caso de algumas pessoas, no caso de alguns casos, ou no caso de pessoas que voltavam anos depois em algum seminário, e que realmente tinha ali uma possibilidade de uma outra forma de viver, uma outra forma de se relacionar. E não que isso seja uma coisa, né, Fátima, onde isso, né, é como se fosse um nívelzinho, né, agora eu cheguei nesse nível, agora tá bom. É um processo. E acompanhar as pessoas nesse processo, como eu e você também, nós nos acompanhamos quando nos acordamos, até daqui a pouquinho quando vamos para a cama, também é uma acompanhar. É uma acompanhar no sentido de que temos sempre a possibilidade de observar o que está acontecendo aqui comigo agora. Tá? E é isso que eu quero, de alguma forma, oferecer, né, também com você aí em Curitiba, para olharmos de uma forma um pouco mais direcionada, e sim, com uma certa intenção, né? Mas deixando isso... Sempre tem uma intenção, né? Claro que sim. Mas dentro de uma coisa mais aberta possível, né? Para que as coisas possam surgir, para que as pessoas possam se abrir, para que essa exposição ao fenômeno possa acontecer, tá? E agora digo já aqui de início, não tem garantia. Nenhuma. Não tem. Mas tem muitas possibilidades. E eu acredito que isso é uma parte minha que eu, como professor, gosto muito de vivenciar. Esse momento de aprendizado, esse momento de dar-se conta. Nossa, Matias, eu me dei conta disso agora, cara. Nossa, Matias, eu entendi isso agora. Isso é muito rico. E é muito rico para as outras pessoas também. E que muitas vezes no grupo existe uma repercussão disso e uma reverberação que é muito bonita. E isso, para mim, confirma o poder e a força que esse trabalho de Bert Hellinger tem. Esse é um processo que para o professor, né, eu também dou aula, os alunos, eles ficam muitas vezes muito ansiosos, né, o que eu faço aqui agora? Qual que é o próximo passo, né? E aí quando você olha e diz, você não faz nada, você só se recolhe, né, e deixa o movimento acontecer. E para nós
nossa cabeça tão racional, né, é muito difícil entender isso. E eu acho que por isso que é muito bacana a tua proposta, logicamente que para quem fez um curso de constelação, para quem já está trabalhando, isso vai ser muito rico, porque é uma forma de beber da fonte, né, Matias? Não tem como dizer que você teve muito próximo à fonte, né? Então, é uma forma de beber da fonte e aprender com você, né? Então, isso é muito maravilhoso. Mas isso não está restrito apenas aos consteladores, ele está aberto para qualquer pessoa, para até aprender a se acompanhar, mesmo que ela não acompanhe ninguém, porque na verdade a gente sempre vai acompanhar alguém. Ou a gente vai acompanhar um filho, um marido, uma esposa, um amigo, né? Mas também aqueles profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, né? Outros profissionais autônomos, né? Advogados. Pessoas comuns, assim, que, enfim, se interessam pela filosofia de Bert Helling, né? Porque é uma filosofia, é uma forma de você levar a sua vida, é uma forma de você compreender que a todo momento pode surgir algo que vai te trazer uma informação que vai ser preciosa para você, e que necessariamente você não precisa sentar ao lado de um constelador para que isso aconteça. Né? Então, a gente vai também compreendendo esses movimentos da vida, e isso é muito rico. E como você falou, autoconhecimento é um saco, porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê que tem coisa para trabalhar. Chega uma hora que, às vezes, até eu digo, ai, não aguento mais, né? Por isso a gente tira férias, eu quero só assistir um filme e eu não quero nem que ele me traga nenhuma informação a mais. Eu quero assistir, eu só quero dar risada, né? Porque vai dando um cansaço, né? Mas ao mesmo tempo isso é muito bom. Então, esse trabalho que você vai desenvolver com certeza, e para muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar na presença de Bert, né? Ele veio muitas vezes para o Brasil, mas foi muito espaçado, assim, muitas vezes as pessoas nem sabiam, era algo muito novo. Eu estava lendo um livro dele esses dias, e daí estava a data, Curitiba, eu olhei e falei, onde é que eu estava nesse dia? Que eu não estava nesse lugar, né? Então, essa permissão também de entrar em contato com esse trabalho, eu tive a oportunidade de estar com ele em 2016 em São Paulo, né? E depois em 2019, quando eu fui para a Alemanha, infelizmente, foi o ano da passagem dele, mas também com um trabalho tão maravilhoso, né? E que continua, né? Ele está tão vivo em cada pessoa que difunde esse trabalho, né? E você já trouxe muito fortemente o que é conduzir o outro para você, né? Que é isso mesmo, é você poder sentir, é você poder se expor, né? Ou ter a coragem, ter o desejo, né? De sustentar aquilo que você está olhando, né? De entender aquilo e dizer, nossa, mas é isso mesmo? Essa verdade, assim, que se manifesta. Então, isso é maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que esse trabalho, ele vai poder impactar a vida, né, de um modo geral das pessoas, e o trabalho para alguns consteladores. Aqui eu já olhei, tem muitos alunos antigos, muitas pessoas aí que Sim. realmente também querem beber um pouquinho disso, para poder, de fato, fazer um trabalho sério, um trabalho que realmente traga o que precisa trazer, né? Porque a gente, como você mesmo falou, a gente não tem como dar garantia de nada, né? Mas conduzir dentro daquilo que vai ficar confortável e que vai ser verdadeiro, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, é legal. Bert Hellinger falava sobre essa questão da verdade em movimento. Né? O que se mostra para mim nesse momento do acompanhamento em mim, quando eu me acompanho? Para isso preciso, obviamente, também, como já falei antes, de um tempo e de um espaço com
somos totalmente sujeitos, né, fisicamente, a essa necessidade, né, dessa aquietação da mente, desse recentrar ou reconectar conosco, Fátima. E com isso também possibilitar que eu consiga me conectar muito melhor com outro, com a outra pessoa, na qual eu posso, por exemplo, perceber e sentir algo que também tem em mim. Né? E eu reconheço no outro algo em mim e a outra pessoa reconhece em mim algo que está nela. E isso facilita em muito esse processo, né, que estamos vivendo nas relações, onde muitas vezes tem aquele bloqueio, onde muitas vezes tem a confusão, onde, como eu sei muito bem, coisa de pessoas que são intérpretes, né, tem a falha na comunicação e o não entender e o não compreender o outro. Né? E nós vivemos esses dilemas humanos, né? Essas crises também. Crises, principalmente, também, que tem a ver com situações graves, situações difíceis, situações, né, não confortáveis, nada confortáveis para nós. E mesmo assim, somos totalmente capazes de acompanhar outras pessoas e, através desse acompanhamento, muitas pessoas conseguem encontrar para si, né, aquilo que talvez seus alunos às vezes te perguntam, Fátima, que é um passo possível, um passo em direção a algo, né, que abre, que fortalece, que clareia. Então, eu, como falei, eu não trabalho com as garantias, muito menos com as promessas, mas eu estou interessado no efeito que vai ter para todos que participam estar lá, perceber os fenômenos, se conectar consigo e com o grupo e com os outros, fazer a experiência dos exercícios, das meditações guiadas, mas principalmente também a qualidade dessa presença que Bert Hellinger trazia em todas as vezes que eu ouvi trabalhar, que é realmente estar lá com o outro. E estando com o outro, algo acontece que é uma coisa que eu só posso dizer, me toca muito, porque é possível que nós estejamos lá para acompanhar as pessoas, mesmo que nós não somos aqueles que podem, né, trazer a ajuda ou a solução final, mas só em estarmos ao lado de alguém, só em estarmos lá presentes, sem fazer nada, isso pode ter um efeito muito profundo. E aprender a fazer talvez menos e estar mais presente e mais conectado pode fazer uma grande diferença. Isso é um exercício, isso é uma vivência, né, que também eu quero oferecer para as pessoas, junto com, obviamente, né, algumas ideias minhas e algumas provocações e algumas cutucadas. E, ao mesmo tempo, eu acredito que isso pode ser para várias pessoas algo que simplesmente possibilita uma outra abertura e talvez um pouco mais dessa entrega ao fenômeno. Maravilha, eu já estou aqui, assim, torcendo muito que chegue dia 29 de março, né? O workshop acontece aqui em Curitiba, no dia 29 e 30 de março. É um feriado, já vou falando para todo mundo que provavelmente é o único feriadão que vai ter no ano de 2024, mas também, quem sabe, seja a única oportunidade de você estar com o Matias Brum em 2024, porque a tua agenda está cheia. Eu já convido aqui quem está assistindo a te seguir, né? Porque você está em vários lugares do Brasil. Então, quem sabe esse feriadão tão grande aí, ele seja utilizado, né? Para poder se conectar um pouco mais com tudo isso. Para poder beber aí dessas informações tão lindas que você vai trazer, né? Aprimorar e se trabalhar também.
porque eu sempre falo que a gente vai fazer curso, a gente vai fazer workshop, é para se trabalhar o tempo todo, né? A gente vai derretendo, e é uma oportunidade muito maravilhosa poder fazer isso. Então, vejam, dia 29 e 30, e muito importante também, até o dia 31, tá um valor especialíssimo, tá? Tá tudo lá na minha bio do Instagram, Fátima Nunes Cursos. Aliás, para quem vai ver esse vídeo depois, eu sou Fátima Nunes, de Curitiba, consteladora, né? E uma pessoa também que está aí num processo lindo aí de autoconhecimento e de muitas curas, porque é isso o tempo todo, né? A vida é isso, além dos divertimentos que a gente tem, que é uma delícia viver, né? Mas a gente também se trabalha muito aqui nesse planeta. Então, nos dias 29 e 30, no Hotel Nacional Inn, em Santa Felicidade, né? Então, quem for de fora também pode vir, se hospedar no hotel. Na minha bio tem todas as informações a respeito de hospedagem, né? Também podem me chamar por direct, eu não sou uma estrela, celebridade, vocês vão falar comigo mesmo, eu vou passar todas as informações, né? Justamente para que vocês possam participar desse trabalho. Eu estou com a impressão, se eu não estou fora do ar, quem sabe o Matias tenha ficado um pouquinho, Já mas voltamos. depois disso já voltamos, né? Então, todas essas informações estão lá na minha bio, e como eu falei, quem quiser falar comigo é só me chamar por direct. Também na bio tem o meu celular. E mais importante que eu ia esquecer, que não posso esquecer de jeito nenhum. Eu convidei para esse trabalho uma grande amiga, né, a Lisa Mar, do Flor de Lis Terapias, e ela também está conosco nesse trabalho, né, trazendo também as informações. Ela vai estar conosco lá, nos dias 29 e 30, fazendo esse trabalho conosco, para poder proporcionar a vocês, e a nós também, naturalmente, mais informação, mais conhecimento, para que tudo isso transforme a nossa vida. Na verdade, é isso, né? E também conduzir esse outro a colaborar com o outro, né, Matias? Às vezes a gente fala muito nas ordens da ajuda, né, do Bert, e, na verdade, o bom ajudante é aquele que colabora, né, porque a gente não consegue ajudar, né, então, até para ajudar tem que ter ordem, né, então, essa colaboração que a gente tem com o outro, mas que primeiro tem que ter conosco. Então, assim, eu estou, meu Deus, ansiosíssima, né, para poder participar desse trabalho. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, né? A gente pode ir finalizando também, porque quem quiser saber mais sobre isso, gente, vai ter que fazer o workshop. A gente vai dar alguns spoilers, lógico, essa não é a única live, né? Mas quem quiser se aprofundar de verdade, não adianta ficar só assistindo live, não. Tem que ir lá, tem que fazer, né? E aproveita até o dia 31 de janeiro, ok? Então, Matias. Fátima, sim, estou muito feliz de voltar para Curitiba. Vivi em Curitiba 4 anos, minhas 2 filhas são de lá. E eu acredito que seja uma oportunidade também para mim, né? Para a experiência. Fico muito feliz de poder fazer esse trabalho aí em Curitiba. E é isso. Muito bem. Eu agradeço imensamente, né, essa tua disponibilidade. Agradeço muito por você ter aceito esse convite para poder nos brindar aí, né, com tudo isso que você vai nos trazer. Curitiba e região metropolitana, mais o lado de Santa Catarina, que é mais próximo aqui de Curitiba também, né, o interior do Paraná. Então, é um momento também para quem quiser vir de fora, aproveitar Curitiba, porque é uma cidade tão linda. Eu sou curitibana, eu sou meio suspeita a falar, né? Mas é uma cidade maravilhosa, com tanta coisa para se ver. E normalmente, quando tem feriado, o que acontece? Os curitibanos saem de Curitiba. Então, a cidade fica tranquila, fica uma delícia de passear. Então, quem é de fora, aproveita aí, né, também para fazer um belo passeio, porque a vida não é feita só de trabalho, a vida é feita também de diversão. Matias, meu querido, muito obrigada, tá? Eu sei que você está indo agora para umas jornadas aí, né, com esse trabalho, muito sucesso cada vez mais. E em breve a gente volta aqui
para falar um pouquinho mais a respeito desse workshop, que eu tenho certeza que vai ser transformador. Tá bom? Obrigado. Tá bom, Fátima. Muito obrigada a todos. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, porque eu acabei desativando. Deixa E eu também, ver aqui. se quiserem, podemos fazer isso, obviamente, no momento, Fátima, se você quiser, a gente pode fazer uma sessão com as pessoas que queiram saber mais, querem perguntar algo, tá bom? Isso, a gente pode fazer um perguntas e respostas, Isso. né? A próxima live pode ser isso, perguntas e respostas, tá bom? Exato. Matias, muito obrigada, tudo de bom. Um beijo a todos que ficaram conosco até agora e até mais. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau.